nossa geração, usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, estamos de volta mais uma vez à nossa escola dominical, adolescentes e jovens da classe Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. E nesse momento eu gostaria de abordar com você como tema da nossa lição, o Mar Revolto. E o texto base que eu gostaria de usar com você para essa nossa reflexão se encontra em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, que diz o seguinte: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com toda a força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? É certo que o nosso mestre vinha de um grande dia, de um longo dia de ensino, e o mestre se encontrava exausto nesse exato momento. E o nosso mestre, como nós conhecemos e sabemos, era 100% Deus e 100% homem. Então ele estava sujeito a essa condição de homem. E a interpretação daqueles discípulos era que aparentemente Jesus não se importava com eles, quando nós observamos lá no verso 38, a parte B. E nós também temos conhecimento que o Mar da Galileia é um lago com 21 km de comprimento, 13 km de largura, formado principalmente pelo derretimento de neve proveniente do Monte Hermon. E por causa desse choque de temperatura, aquele lugar, aquele lago, aquele mar está sujeito às tempestades violentas. Mas eu gostaria de, nessa nossa breve reflexão, abordar 4 pontos com você, importantíssimos para que nós pudéssemos analisar dentro desse texto, que nos chama bastante atenção e que aqueles discípulos tinham como garantia naquele exato momento que estavam passando por dificuldades e turbulência. O primeiro ponto que eu gostaria de analisar com você é sobre a promessa. Jesus fez uma promessa para aqueles discípulos, quando ele começa o texto dizendo o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado da margem. Ou seja, Jesus já tinha dado garantia para aqueles discípulos que eles iriam chegar do outro lado, que eles passariam por aquele mar, atravessariam aquele mar e estariam do outro lado. Jesus fez uma promessa e, como nós sabemos, quando ele promete, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. O segundo ponto nós podemos encontrar nesse texto é a presença de Cristo naquele barco. Quando nós olhamos no verso 38, diz o seguinte: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O que nós encontramos então é que Jesus estava com aqueles discípulos. Jesus se fazia presente mesmo em meio àquelas turbulências e aquelas dificuldades. O terceiro ponto que eu gostaria de analisar com você fala sobre o poder de Deus. E no 39, a parte A, diz que ele, despertando do sono, repreende o vento e acalma o mar. E o quarto e último ponto que eu gostaria de meditar com você vai falar sobre a paz. Ainda no verso 39, a parte B vai dizer que Jesus aquieta o vento e acalma o mar. Talvez o barco que esteja agitado da sua vida, seja o seu ministério, seja a sua família, seja a sua vida espiritual, seja a dor que outrora possa ter te alcançado,
E muitas vezes o nosso barco, para chegar ao destino, ele navega por águas tranquilas, é certa, mas algumas vezes também navega por águas perigosas, por um mar agitado, por um vento inquieto. Mas apesar de tudo, apesar de um mar revolto, apesar de um vento soprando forte, o mar não deve ser a nossa maior preocupação. O que nós devemos sempre estar fitos com os nossos olhos é na promessa que Deus tem para nós, é na presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, é no poder de Jesus sobre as nossas vidas e na paz, a paz que excede todo entendimento. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e pudesse, através dessas breves palavras, dessa breve reflexão no texto, pudesse também acalmar o seu coração, acalmar a sua alma e poder falar com Deus e entregar aquele que fez promessa também para a sua vida, que é presente na minha e na sua vida, que tem poder para nos livrar de qualquer tempestade e que acima de tudo nos traz paz para aquietar o vento que outrora possa estar soprando os nossos corações. Abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos alcançado com a tua paz, o Senhor tem nos alcançado com o teu consolo, com a tua misericórdia, ó Pai. E nesse momento nós queremos te pedir, ó Pai, que se algum coração aflito, se algum mar agitado encontra na vida de alguém que está assistindo essa breve escola dominical, ó Pai, que o Senhor possa estar acalmando, ó Pai, que o Senhor possa estar aquietando o vento, ó Pai, e trazendo paz, a paz que excede todo entendimento, ó Pai. Fica conosco e continua nos abençoando e fazendo com que nós sejamos bênção na vida das pessoas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me envolvem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai,
todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou.